Boa noite, irmãos. Graça e paz. E o calor, como que tá? Agora melhorou, né? Mas amanhã ele volta, esquenta não. Amanhã tem mais. Glória a Deus, eu gosto, irmãos. Eu gosto de calor, eu gosto de verão. Brasil, tudo de bom. Glória a Deus, que tempo maravilhoso que o Pai tem preparado para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar aqui a respeito do coração, a respeito do justo, aquele que está firme no Senhor. Um dos nossos textos base aqui, Salmo 112, verso 7, que diz, vamos olhar, irmãos, o que diz o Salmo 112, verso 7? Vamos olhar juntos o que 112, Salmo 112, verso 7, eu estou com a versão NVI aqui, para a gente acompanhar juntos. E hoje os irmãos que puderem anotar, que sempre eu escrevo antes, né? Dessa vez eu não escrevi. Mas a palavra do Pai está muito clara nos nossos corações desses dias. Então a Bíblia diz no Salmo 112, verso 7, aqui está falando do justo, se a gente pegar os salmos anteriores, está falando o justo, e aqui um complemento. Não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Então nós vamos falar nesta noite que o justo não temerá más notícias. Você pode falar para o seu irmão, para o irmão que está do seu lado, o justo não temerá más notícias? Mas com convicção, irmãos, o justo não temerá más notícias. Esse salmo ele é muito feliz porque não diz que não virá más notícias sobre a vida do justo. Ele não diz que o justo está imune das más notícias. Ele só diz que o justo não temerá más notícias. E eu queria compartilhar nessa noite a respeito da vida de alguns homens, especialmente o rei Ezequias, porque o rei Ezequias ele foi um homem que recebeu algumas más notícias na vida dele. E a forma que ele se portou diante das más notícias. Em alguns momentos da nossa vida, as más notícias chegam na nossa casa. Eu queria perguntar para os irmãos se alguém aqui passou por alguma frustração esse ano. Algum desapontamento, alguma decepção. Acreditou muito em algo e não aconteceu. Alguma porta que se fechou. Algo que aconteceu na sua vida. Alguma notícia que tentou abalar o seu coração. E nós vamos entender como a gente se posiciona diante de tudo isso. E para entender isso, eu queria compartilhar nessa noite em Isaías, os versos 36 e 37. Os capítulos 36 e 37, nós vamos ler alguns versículos chaves que realmente, justamente falam do rei Ezequias e de um dos momentos que ele recebe uma situação como esta. Os irmãos do som, se puder colocar um retorno aqui em cima, só para eu não... Então, Isaías, os capítulos 36 e 37, obrigado. O capítulo 36, começando ali do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos, e eu vou pular alguns, nós vamos só no chaves. Mas começando em Isaías 36, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, nós falamos aqui de Senaqueribe, rei da Síria, algumas semanas atrás, e nós falamos da crueldade do coração dele. Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Ele atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então de Laquis, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Jerusalém tem algumas representações. Jerusalém é a cidade santa, é a cidade escolhida. A nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro, que desce do céu, e a igreja está no meio dela. E Jerusalém também representa a nossa salvação. Jerusalém também representa a presença de Deus na nossa vida. Jerusalém também representa a nossa paz. Jerusalém também representa a nossa comunhão do Espírito Santo. Senaqueribe, ali nessa situação, ele era a personificação do inimigo. Ele representava o inimigo. E quando Senaqueribe, o rei da Síria, ele vem contra Jerusalém, ele não vem atacando diretamente Jerusalém. Existe um senhor, um general chinês chamado Sun Tzu, que ele fala no seu livro Arte da Guerra, que a guerra ela não é vencida no campo de batalha, ela é vencida fora do campo de batalha. Na estratégia, nas alianças, nas comunicações, nas informações, e o inimigo ele sabe disso. O inimigo ele conhecia essa situação, Senaqueribe conhecia essa situação.
Então, a primeira coisa que Senaqueribe faz antes de tentar atacar Jerusalém é atacar a rede de apoio de Jerusalém. É atacar as bases que sustentavam Jerusalém, que protegia Jerusalém. Era atacar as alianças de Jerusalém. E aqui eu estou falando, irmãos, de coisas espirituais. Porque antes do inimigo querer nos atacar, ou até mesmo atacar, roubar a nossa salvação, roubar a presença de Deus da nossa vida, a nossa comunhão, às vezes antes ele vai querer roubar a nossa paz. Às vezes antes ele vai querer trazer algumas decepções, alguma frustração. Às vezes antes ele vai enviar uma sequência de más notícias, de problemas, e nós vamos começar a perder a convicção e a fé, e a gente começa achando que as coisas não estão dando certo. Ninguém tem a sua salvação roubada ou perdida, ou ninguém perde a comunhão do Espírito Santo do dia para a noite. É uma sequência de situações e problemas que vão vindo até a gente começar a abrir mão daquilo. Quando o inimigo começa a tomar as cidades fortificadas, a tomar a rede de apoio de Jerusalém, a gente precisa prestar atenção para os sinais. Porque às vezes, da mesma forma, o inimigo também não ataca diretamente o pastor, a liderança. Às vezes tem alguém da nossa célula e a gente começa a parar de vir para a igreja e começa a desanimar. E às vezes a gente está rodando no automático e a gente pensa, tudo bem, é só mais uma pessoa aqui. E a gente não percebe que o inimigo está atacando a nossa rede de apoio. A gente não percebe que o inimigo está enfraquecendo aqueles que estão do nosso lado. Para no dia que ele chegar na nossa vida, para no dia que ele chegar na nossa salvação, a gente não tem mais a quem recorrer com a gente em oração. Às vezes nós vemos os nossos filhos querendo ficar em casa, desanimando, esfriando o seu coração. E a gente fala, é coisa de jovem, é coisa de adolescente. Não é coisa de jovem, não é coisa de adolescente, é o inimigo roubando a sua rede de apoio. É o inimigo esfriando primeiro aqueles que oram com você, aqueles que buscam com você, aqueles que compartilham da palavra com você e comigo também. Então a gente precisa entender os sinais e ver quando o inimigo está tocando na nossa rede de apoio, está tocando aquilo que está ao nosso redor, para depois querer tocar na nossa vida, na nossa salvação. Daí a importância da gente estar sempre unânimes, unidos com os irmãos, em oração. Daí a importância da gente observar os sinais. Olhar para as frustrações e que resposta a gente tem dado para isto. As frustrações têm gerado um desânimo ou têm renovado a nossa fé em Deus? As frustrações estão sendo pedras de tropeço na nossa vida ou estão sendo tijolos para a gente construir um altar ainda maior para o nosso Deus? Então Senaqueribe ele faz isso. De Laquis, o rei da Síria enviou o seu comandante com um grande exército a Jerusalém. E aí, continuando, eu vou pular direto para o versículo 8, porque ali o que ele faz? Senaqueribe ele manda o seu exército e ele vai anunciando a destruição. E a gente sabe que Senaqueribe ele era um rei completamente maligno, e ele começa a afrontar e a fazer muito barulho. Chega um momento que ele manda a seguinte mensagem para o rei Ezequias: olha a afronta. Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu darei a vocês 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito dará a vocês carros e cavaleiros? O inimigo primeiro rouba a rede de apoio, o inimigo primeiro isola Jerusalém, e agora ele fala para Jerusalém, faz um acordo. É melhor abrir mão de algumas coisas, é melhor ser flexível. O inimigo começa a tentar pôr no nosso coração, para a gente não parar, para a gente não desistir, para a gente não desanimar. É melhor não ser tão santo, é melhor não orar tanto, é melhor relevar um pouco mais, é melhor conviver pacificamente com a iniquidade. O inimigo começa a tentar um acordo, o inimigo começa a buscar do nosso coração um acordo. E se eu não for tanto assim para a igreja? E se eu não buscar tanta presença de Deus? E se eu for um pouquinho mais devagar? Será que as situações não melhoram? Aí eu pergunto para você, se a gente buscando e orando e jejuando e clamando não está fácil, e se a gente parar com todas essas coisas? Isso aqui foi uma cilada, foi uma isca que o inimigo tentou jogar para Jerusalém e para o rei Ezequias. E aí continua no versículo 11. Então Eliaquim, Sebna e Joá eram os chanceleres de Jerusalém que foram até o encontro do exército do mensageiro de Senaqueribe.
Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante do exército da Síria: por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos em essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros, entenderá. O que eles estão falando ali? O mensageiro de Senaqueribe, ele chega gritando, fazendo barulho, alarmando, para todo mundo ouvir. E os representantes de Jerusalém, eles falam: não, fale em aramaico que a gente entende, não fale em hebraico para as pessoas não ouvirem. O que estava acontecendo aqui? Os mensageiros de Senaqueribe entrando na cidade, para todo o povo ouvir, eles sabiam o seguinte: de repente, o rei não vai temer. De repente, o rei vai continuar firme. Mas se eu plantar um medo no coração de quem está do lado dele, essa pessoa vai persuadir o rei a abrir mão. Essa pessoa vai persuadir o rei a se entregar. Porque às vezes, meu irmão, minha irmã, o seu coração pode estar firme, você pode perseverar confiando, mesmo quando as más notícias chegam, mesmo quando as situações chegam, você permanece na sua posição. Mas às vezes o seu filho não está aguentando, tem medo, ou o seu cônjuge, ou acontece alguma situação com seus amigos, ou no trabalho, você está confiante em Deus, orando em Deus, e as pessoas falam: não, mas a economia está ruim, mas a coisa está ruim, mas não vai dar certo, porque o medo, ele é contagioso. O medo, ele não só paralisa a nossa vida, mas ele é contagioso, o medo pega. E quando a gente começa a espalhar o medo vai pegando, e a estratégia daqueles homens foi gritar alto sobre a ameaça que estava vindo, para que as pessoas tivessem medo. Olha o que acontece em Jó, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, se você puder abrir na sua Bíblia. Jó capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Jó começou a passar por toda a provação. O inimigo da mesma forma vem, coloca uma doença física em Jó. Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então Jó já estava com o corpo completamente destruído pelas feridas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Irmãos, quantas pessoas não ouviram uma proposta como esta ao longo desse ano? Até quando você vai continuar? Você não está vendo que não está dando certo? Até quando você vai manter nessa fé? Até quando você vai manter a sua dedicação? A sua devoção? Quantas propostas como esta, mas com outras palavras, nós não ouvimos este ano, ou de uma pessoa próxima, e aqui já ouviu da sua esposa, ou mesmo vozes no nosso coração. A esposa de Jó falou para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque ela viu a situação lamentável que ele estava. São situações que às vezes nós ouvimos de uma maneira similar. Talvez não valha a pena. Talvez a gente tenha se esforçado demais. Talvez a gente tenha guardado o nosso coração e os ímpios tenham prosperado mais. Foi por essa situação que Jó passou ali naquele momento. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E a Bíblia diz: em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Significa que até aquele momento, com tudo que Jó tinha passado, perdido seus filhos, perdido seus bens, perdido a sua saúde, até aquele momento ele estava de pé na presença de Deus. Ele tinha mantido a sua integridade. Mas como eu disse, o inimigo não assustou a ele, porque até aquele momento ele não estava assustado. Mas o inimigo assustou a sua esposa, e a sua esposa estava tentando persuadi-lo a sair dos caminhos do Senhor. Às vezes é o contrário, às vezes é o marido, e às vezes não é nem a esposa nem o marido, os dois estão se fortalecendo, mas as pressões da vida têm falado: será que não é melhor abrir mão? Será que não é melhor abandonar, para a gente continuar ouvindo más notícias dessa maneira? Voltando para Isaías 36, a ameaça de Senaqueribe, o versículo 13. O comandante se pôs em pé e falou bem alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias o engane, ele não poderá livrá-los.
Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ezequias, diante daquela situação, ele continuava liberando a palavra. Ezequias, ele não foi o rei 100%. Ele não foi um grande rei como Davi. Ezequias se precipitou em alguns momentos. Ezequias vacilou em alguns momentos. Ezequias não guardou necessariamente a sua casa como deveria. Mas em todos os momentos de perigo, ele era sensato e ele buscava socorro no Senhor. Sempre que uma necessidade vinha e batia a sua porta, um problema batia a sua porta, ele liberava a palavra e ele recorria ao Senhor. E os mensageiros do inimigo aqui falando: não deixem que ele convença a confiar no Senhor. Não deixe os irmãos te fazerem crer, não deixe os louvores, não deixe a palavra, não deixe a presença te fazer crer que existe uma saída e que existe uma resposta. Era isso que o inimigo estava persuadindo o coração daquele povo. 16, não deem atenção a Ezequias, assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo, então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira. O inimigo tentando enganar o povo, falando: olha, isso aí que Deus está te oferecendo, isso que a igreja oferece, esse amor, essa alegria, essa comunhão, isso eu também tenho para dar. As promessas de Satanás aqui para aquele povo eram as mesmas promessas que Deus tinha: uma terra que manasse leite e mel, uma terra que produzisse bons frutos. O inimigo tentando persuadir o povo, de um lado ameaçando, e do outro lado falando: faça aliança comigo, porque eu tenho prazeres momentâneos. Faça aliança comigo, porque eu tenho uma solução passageira para a sua vida. Faça uma aliança comigo, porque eu vou te tirar dessa situação nesse momento pontual. E depois a cobrança seria muito maior. No fim do dia, o que ele estava falando era o seguinte: nesse momento eu te livro dessa ameaça, mas eu te faço escravo para toda a eternidade. Eu te faço escravo por toda a vida. O rei Ezequias deu uma resposta. E a resposta do rei Ezequias foi orar ao Senhor. Capítulo 37, o versículo 1. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia e de repreensão e de vergonha. Irmãos, a Bíblia não nos exclui a passar por dias como esses. Estar em Cristo, servir ao Senhor, não diz que nós não passaremos, que nós não estamos sujeitos a passar por dias de angústias, dia de repreensão e dia de vergonha. E Ezequias continua: como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. O que ele estava sentindo é que estava perto de romper. Parecia que uma bênção ia chegar. Parecia que a resposta estava vindo. Mas naquele momento ele estava cercado. Naquele momento ele estava sem nenhuma solução. Não tinha lado para que ele fosse. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. A resposta de Ezequias, quando ele está diante daquela situação, foi recorrer ao Senhor e à sua palavra. Foi recorrer ao profeta do Senhor. Ele falou: a despeito de tudo que eu estou vivendo, a despeito de tudo que os meus olhos estão vendo, o que neste momento o céu tem para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus para os meus caminhos, para o meu coração? Qual que é a direção do céu para a minha vida? Eu perguntei aqui, irmãos, e todos nós, se não todos, eu diria que uns 90%, levantamos as mãos, que passamos neste ano por lutas e por frustrações e por decepções. E eu sei que chegou em um momento que nós fizemos isso da mesma forma, recorremos ao céu. Jesus, Pai, o que o Senhor tem para a minha vida? Porque eu achava que era e não foi. Porque eu achava que era desse jeito e não foi. Porque eu achava que esta era a porta e não era. Pai, o que está acontecendo? Foi isso que Ezequias fez.
mas tem pessoas que fazem diferente. Ruth, capítulo 2. Nós vamos ver os primeiros versículos. Ruth, capítulo 2, do 1 ao 6. Aqui está uma resposta diferente a essa. E que muitos de nós, em algum momento, rodando também no automático, né, também dá essa resposta. Eu falei errado, tá? É Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Na época dos juízes, houve fome na terra. No tempo dos juízes, Sansão, Jefité, Gideão, Baraque, Débora, cada um daqueles que estão ali, de Josué até Samuel, foi o período dos juízes. No período de algum desses juízes, houve fome na terra. Sempre que tinha fome na terra naquela época, significava que o pessoal tinha deixado os caminhos do Senhor, que o pessoal, por algum motivo, tinha pecado. Assim foi quando Deus levanta Sansão, assim foi quando Deus levanta Gideão. E naquele período, então, o povo perde o favor e a bênção do Pai. Se houve fome na terra, o povo estava passando por um momento de distanciamento de Deus. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Eles chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. E no versículo 6, quando Noemi soube que em Moabe que o Senhor viera em seu auxílio, em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. O que aconteceu com Elimeleque, quando chegou a fome na terra, e ele tomou a decisão de fugir para Moabe, acontece com a gente quase todos os dias. Quase todos os dias, quando a gente se depara com situações, a gente pensa em fugir. Muitos de nós estamos vivendo na nossa Moabe, num lugar de fuga. Elimeleque foi um irmão, foi um homem que as situações da vida o levou para uma terra estranha. Elimeleque, quando foi para Moabe, ele não foi em pecado, ele não pecou. Ele não tomou uma decisão pecaminosa. A decisão de Elimeleque foi uma decisão natural. Ele tomou uma decisão como homem natural. Diferente de Ezequias, que ele foi orar, que ele foi buscar, que ele foi tentar algo do céu, ele viu a fome, olhou para um lado, olhou para o outro, viu seca. Vou salvar minha família. E tem momentos da nossa vida, irmãos, isso já aconteceu comigo várias vezes, que eu falei, não estou aguentando. Pressão daqui, pressão dali, problema daqui, problema dali, não. Vou mudar de país, vou mudar de emprego, vou mudar de igreja, vou fazer alguma coisa na minha vida. E a gente pensa em fugir também para a nossa Moabe. Antes de orar ao Senhor, antes de buscar a presença do Pai, antes de buscar a direção de Deus. Elias fugiu para a caverna, porque ele também estava exaurido das situações. O profeta que fez descer fogo do céu ficar com medo de uma mulher. Eu acho que ele não estava com medo de uma mulher, eu acho que ele estava exaurido, emocionalmente esgotado. Não estava aguentando mais o ministério, não estava aguentando mais o trabalho, não estava aguentando mais pregar e não ver nada naquele momento. Eu lembro que em 2016 eu tomei uma decisão de ir embora do Brasil. E eu falei, não, Jesus, eu quero, e orei, e Deus não me abriu a porta. Não me abriu a porta. E só hoje eu entendo o porquê. E naquele mesmo ano, para a glória do Pai, eu conheci a comunidade e vim para cá. E o Senhor começou a agir de várias outras formas. Existem portas que Deus tem fechado na nossa vida porque é Moabe. Não é um lugar que nós estamos indo para romper, para prosperar, para crescer. É um lugar que nós estamos indo para fugir da nossa dor. Para fugir das desilusões que nós temos passado. Assim foi com esse homem, mas olha o que acontece. 10 anos ele vai, fica lá com a sua família, ele morre, seus filhos casam, seus filhos morrem, tudo acontece, e a sua esposa fica sozinha. Mas 10 anos depois, Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Um dia tinha fome, 10 anos depois tem alimento. O que aconteceu nesse meio período? Elimeleque, ele teve condições de fugir para Moabe.
Tem pessoas que têm condições de alguma maneira de fugir do seu problema, de se esconder do seu problema, de não querer enfrentar. Mas teve pessoas ali em Belém que por algum motivo decidiram ficar. Ou elas decidiram ficar e lutar e buscar a presença do Pai, ou elas não tiveram condições de ir para Moabe. E diante da falta de condição de uma porta de escape, elas tiveram que recorrer ao Senhor. Existem situações e momentos e áreas da nossa vida que nós não conseguimos sair, que nós temos que ficar, enfrentar e vencer. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, o 13 e o 14. Se eu cerrar os céus de forma que não haja chuva, e enviar o gafanhoto, e enviar a peste e os problemas, e vocês perderem tudo que vocês têm, mas se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Enquanto Elimeleque fugiu para Moabe, lá em Belém de Judá, ficou um povo que se converteu dos seus maus caminhos, orou ao Senhor, buscou a face do Pai, e Deus restaurou a sua terra. De novo, Elimeleque não tomou uma decisão em pecado. Ele tomou uma decisão natural. Mas ali ficou um povo que falou, nós vamos tomar uma decisão espiritual. Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos buscar a sua face e algo vai acontecer. Porque quando a gente faz isso, algo sempre acontece. Nós sempre vamos ter as escolhas. A gente sempre vai ter a escolha de correr para Moabe ou de ficar e buscar a face do Pai e ver o romper. Não significa que Elimeleque não poderia ter ido para Moabe. Não sei se ele orou, não sei se ele buscou, não sei se ele teve uma direção de Deus. A única coisa que eu sei é que se ele não tivesse ido para Moabe, a sorte da esposa dele e da família dele não teria sido aquela. A Bíblia diz na sequência que Noemi, quando volta para Jerusalém, aliás, para Belém, e as pessoas chamaram ela de Noemi, ela fala, não me chame de Noemi, me chama de Mara, porque em alegria eu fui, mas em pranto eu estou retornando. Moabe foi um lugar de perda e de tragédia e desolação ainda maior para a vida de Noemi. Moabe sempre vai ser um lugar de amargura. A melhor opção quando nós estamos diante da situação é ficar e lutar e buscar a face de Deus e entender o plano do Pai. Elimeleque poderia ter ido para lá se fosse a direção de Deus, para levar o evangelho, para romper, para crescer, para avançar, mas jamais para se esconder. Jamais para fugir das situações. Como eu sei quando eu tenho que mudar e quando eu não tenho que mudar? Quando você está mudando simplesmente para fugir de uma situação e fora da direção de Deus, provavelmente não é a vontade dele para a sua vida. Provavelmente é Moabe na vida de Elimeleque. Se Deus está te dando uma direção para ir para outro lugar, onde você vai crescer ainda mais, onde você vai avançar ainda mais, prosperar ainda mais, abençoar ainda mais, é bênção. O pastor Danilo postou no Instagram essa semana, acredito que ontem ou hoje, sobre Atos 16, 25, se eu não me engano, o versículo onde ele fala de Paulo e Silas. A história de Paulo e Silas me chama a atenção porque Paulo e Silas, à meia-noite, começaram a orar e Deus mandou um terremoto. E no terremoto que Deus mandou, os alicerces das prisões se abriram. Aparentemente, Deus tinha aberto uma porta para Paulo e para Silas sair da prisão, mas eles saíram da prisão. Nem todas as portas que se abrem na nossa frente são para a gente passar. Em alguns momentos a gente tem que ter o discernimento. Porque aquela porta não foi para Paulo e Silas sair da prisão. Aquela porta foi para Deus salvar o guarda e toda a sua família. Foi para o evangelho chegar na vida e no coração do guarda. Existem momentos que vai ser possíveis a gente ir para Moabe. Existem momentos, existem oportunidades que parece que o céu que abriu para a nossa vida. E nesse momento, mesmo nesse momento, nós temos que orar ao Senhor e consultar a Deus. E entender a vontade do Pai sobre as nossas vidas. E discernir para quem é aquela oportunidade, para quem é aquela situação. Tem situações, irmãos, na minha vida que parece que eu vou fazer. Eu leio um livro sobre aquilo. Eu estudo sobre aquilo, sobre um projeto. Eu entendo, eu aprendo. Eu falo, acho que eu vou me aplicar nisso e eu acho que vai dar certo. E eu começo. E não acontece nada na minha vida. E depois vem uma pessoa, e eu mostro essa área, eu mostro esse projeto, eu aconselho, a pessoa faz, a coisa desenrola, a coisa anda, e a pessoa prospera, e eu continuo no mesmo lugar. Porque tem situações que Deus coloca no nosso coração, mas é para abençoar outras pessoas. Tem portas que Deus abre na sua frente para outras pessoas passarem. E está tudo bem, irmãos, porque Deus também vai usar outra pessoa para abençoar a sua vida.
Deus vai levantar outras pessoas para abençoar a sua vida, e o nome dele vai ser glorificado, e a salvação vai entrar e vai chegar, para a glória do Pai. Deixa eu voltar para Isaías, que nós já entendemos, que quando a má notícia vem, quando a fome vem, assim como Elimeleque não fez, nós temos que orar ao Senhor e não sair fugindo para qualquer porta que estará aberta. Essa porta ela pode trazer ainda mais amargura. Isaías 37, a oração de Ezequias, versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu essa carta já de Isaías. Então subiu ao templo do Senhor, abriu diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade que os reis assírios fizeram de todas as nações seus territórios um deserto. São problemas que talvez já devastou nossa família inteira, toda a nossa parentela. Era isto que Ezequias estava colocando diante do Pai. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram, pois em vez de deuses não passaram de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. O Pai tem um livramento preparado para a nossa vida no dia das lutas, no dia das tribulações e no dia das circunstâncias. As más notícias podem chover, pode bater aos montes, na nossa casa, na nossa porta, no meio dos nossos. Pode estar tomando talvez até as cidades fortificadas de Judá. Talvez chegando até a nossa base de apoio. Um parente, um amigo, um irmão da célula, trazendo frieza, trazendo fragilidade. Mas a má notícia nunca é o nosso ponto final, nunca é o nosso destino final. O Senhor sempre tem um lugar de vitória e um lugar de restauração para as nossas vidas. E aqui começa a resposta de Deus e a virada de Deus sobre todo esse cenário e sobre toda essa situação. Versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. A carta antes era de Senaqueribe, não era de Isaías. Aqui começa a mensagem de Isaías. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. E esta é a palavra que o Senhor falou contra ele: a virgem cidade de Sião despreza e zomba de você, a cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. A nossa postura em meio às lutas tem que ser esta: celebrar ao Senhor, glorificar ao Pai, festa no meio das tribulações, festa no meio das tempestades, porque nós começamos declarando neste lugar que o justo não temerá más notícias, porque o seu coração está firme no Pai. Aonde está o nosso coração no dia que as más notícias chegam, faz toda a diferença. Se o nosso coração já não estava no Pai, provavelmente a gente vai cambalear. Se o nosso coração já estava no Pai, nós vamos recorrer a Ele. O 23, de quem você zombou e contra quem você blasfemou, contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel, sim, você o insultou. Todos os problemas e todas as lutas e todas as situações que nós passamos, o Senhor conhece. A Bíblia diz em um versículo, eu não lembro se está aqui, em Isaías, que nós estamos lendo, que Deus sabe por onde o inimigo anda, Deus conhece por onde o inimigo anda e por onde ele passa, Deus conhece os caminhos do inimigo. Deus sabe por onde o inimigo passou e aonde ele tem tentado trazer perturbação sobre a tua casa e sobre a minha casa. E sobre isso o Pai tem uma vitória para as nossas vidas. E no 28, eu, porém, sei onde você está, aqui é Deus, é justamente isso que eu acabei de citar. É o Pai falando do inimigo. Eu, porém, sei aonde você está. Eu sei quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Olha o que o Senhor fala a respeito dos nossos inimigos. Ele conhece cada passo. Ele sabe quando ele sai e quando ele entra. Sim, contra mim você se enfurece. Aqui o Pai falando do inimigo, das situações. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos, por isso eu porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E o farei voltar pelo caminho por onde veio. E a você, Ezequias, e a você, João, e a você, Marcos, e a você, Carlos, e a você, Fernando, e a você, Fernanda, darei este sinal: neste ano vocês comerão do que crescer por si,
e no próximo ano que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colhem, plantem vinhas e colhem e comam do seu fruto. O Pai fala o seguinte: quando vem as lutas, quando vem as tribulações, o sinal que Ele dá sobre a nossa vida é que nós vamos viver naquele tempo da provisão de Deus. Naquele tempo nós vamos viver do sobrenatural. Não é do nosso esforço, não é do nosso trabalho, não é do que a gente está plantando e nem do que a gente está colhendo. Naquele tempo nós vamos viver do sobrenatural. Naquele tempo nós vamos viver da forma que nós declaramos aqui toda semana, andando sobre as águas. Caminhos no meio dos desertos, rios no ermo, rios aonde antes não tinha nada. Viver o sobrenatural de Deus é isto. Aparentemente a conta não fecha no final do mês, mas você sabe que a sua vida está em ordem e que você está vivendo de vitória em vitória. Talvez você não entendeu como que foi esse ano. Se você prosperou, se você regrediu, se você andou de lado, se está meio esquisito. O que você sabe é que você chegou até aqui e Deus tem te conservado na sua presença. Isto é o agir do Pai na sua vida. Talvez se você olhar para esse ano, você vai entender que não é o que você plantou e não é o que você colheu, foi o sobrenatural de Deus. Foi a mão do Pai te trazendo até aqui. É a mão do Pai que vai levar a gente para o encontro de vida vitoriosa. É a mão do Pai que vai nos trazer de lá e que vai fazer algo novo. É a mão do Pai que tem nos movido de forma sobrenatural. Aqui o Senhor está falando: Ezequias, não tem a ver com a sua força, sou eu que vou te dar vitória. Não tem a ver com as suas capacidades, não tem a ver com as suas habilidades. Nesse tempo, eu vou pelejar por você. Nesse tempo, eu vou tomar a sua luta. Eu vou tomar a tua guerra. Em Isaías 64, a Bíblia diz: desde a antiguidade não se viu e nem com ouvido se ouviu um Deus semelhante a ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Existe um tempo que todo o nosso esforço e todo o nosso trabalho é descansar e esperar em Deus. E confiar na sua provisão, e Ele faz. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. E no 33, por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, ele não atirará aqui alguma flecha, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará, não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. O Pai está falando para Ezequias que quando essas situações vêm e nós voltamos ao Senhor, é Ele que coloca uma barreira entre nós e o nosso inimigo. É Ele que coloca um escudo e é Ele que nos defende. E a palavra do Pai é que essas ameaças que vêm não vão chegar na nossa casa. Essas perturbações não vão chegar na nossa casa, não vão produzir frutos na nossa casa, essas tribulações não vão gerar perdas na nossa casa. Ainda que o inimigo chegou perto, ainda que o mensageiro chegou nos portões, ainda que a ameaça era uma ameaça real, o Pai tem vitória para cada um de nós, porque o justo não temerá más notícias, porque o seu coração está firme no Senhor. O nosso coração durante todo esse tempo estará firme no Senhor. Não vai atirar nenhuma flecha, significa que nenhuma seta vai atingir o nosso coração, nenhum dardo vai atingir o nosso coração. Os momentos que nós estávamos desanimados e pensando e reflexivos, e talvez até pensando em parar e desanimar, o Senhor vai fortalecer e o Senhor vai restaurar. Porque o final da vida do crente, ele sempre termina em restauração e vitória. O final da vida do crente sempre termina em restauração e vitória. Se você ler o livro do profeta Joel, você vai entender que eles estavam passando por uma situação similar. E eles passaram por perturbações e tribulações, mas o povo se reposicionou, os sacerdotes se reposicionaram e Deus libera a provisão sobre todo o seu povo e sobre os seus filhos. Eu amo Isaías 65, 21, que diz: vocês não trabalharão em vão. Vocês não trabalharão em vão. Vocês não plantarão para que outros colham. Outras pessoas não vão tomar posse daquele projeto que você desenvolveu. Outras pessoas não vão colher a vitória, a bênção e os frutos daquilo que você orou e plantou e semeou e regou em oração. Vocês não vão trabalhar em vão. E se o Pai prometeu para a minha vida e para a sua vida que nós não vamos trabalhar em vão, Ele trabalharia em vão? É o contrário, Ele é fiel para aperfeiçoar aquilo que Ele começou. E aquilo que Ele começou, Ele leva até o fim. E para encerrar, irmãos, eu gostaria de orar com você sobre essa palavra. Eu gostaria de te convidar a pensar quais foram as áreas de afronta, qual é o seu momento de vida,
se você está debaixo de ameaças e de más notícias e de palavras, se você está debaixo de um cerco, ou se você em algum momento preferiu fugir para Moabe e foi para Moabe porque lá era o seu lugar de fuga. O Senhor tem uma restauração para a sua vida. No livro de Joel, no capítulo 2, os versículos 18 ao 27. A história de Deus na nossa vida sempre passa por este processo. Nenhum de nós vamos estar fora da restauração do Pai. Eu quero te convidar, se você puder, a se colocar de pé, para a gente orar sobre esta palavra e agradecer ao Pai. Nesses momentos eu lembro do jardim do Getsemane e Jesus chorando. E eu falo, até Jesus chorou. Até Jesus chorou. Os apóstolos passaram por frustrações, tribulações, perseguições. Paulo foi aperfeiçoado no meio das tribulações, porque a tribulação gerou a perseverança a esperança, ampliou a fé no seu coração. E nós também estamos sujeitos. A resposta que nós damos faz toda a diferença. A forma que a gente decide se posicionar em Deus faz toda a diferença. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os teus olhos e a falar com o Pai e a falar com o Espírito Santo. Pai, até aqui o Senhor nos conservou. Nós podemos dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Aquele que em nós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Aquele que na minha família começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Aquele que começou uma boa obra é fiel para aperfeiçoar. Nós confiamos e descansamos na Tua palavra e no Teu poder. E nós liberamos a restauração do Pai para todo aquele que precisa, para todo aquele que se vê cansado e aflito, ou para todo aquele que ouviu as más notícias este ano. A Tua palavra diz que então o Senhor mostrou o zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Vai tomando posse dessa palavra no seu coração, meu irmão. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite bastante para satisfazê-lo plenamente. E nunca mais farei de vocês objeto de zombaria entre as nações. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador e o gafanhoto devorador, e o gafanhoto cortador e o grande exército que veio contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão ao nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, e nunca mais o meu povo será humilhado. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra, Senhor. Áreas da nossa vida que nós vivemos debaixo dessa situação, que nós passamos por esta situação, por estas situações no decorrer deste ano. A Tua palavra diz que o Senhor tem uma restauração para as nossas vidas. Irmãos, eu não gostaria de sair daqui nesta noite sem orar por você que entendeu esta palavra e que fez sentido no seu coração. E eu quero te convidar para vir aqui na frente. Não tem a ver com cargos, não tem a ver com posições, não tem a ver com situações. Tem a ver com aquele que precisa do tempo da restauração. Tem a ver com aquele que entendeu que sim, o inimigo ameaçou, o inimigo lançou setas, o inimigo tentou, e o Senhor nos conservou até aqui para vivermos este tempo. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos orar para que esta palavra seja selada no teu coração. Se você puder vir aqui, até aqui na frente nesta noite, somente como um gesto, e para lançar aos pés do Senhor.
O Senhor é o Deus da restauração. O Senhor é o Deus do novo. O vinho novo representa uma nova alegria. Os nossos lagares transbordarão de trigo. As nossas eiras se encherão. Eu creio, Espírito Santo, no tempo da restauração. Não, Pai. O inimigo não vai tocar nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos filhos. O Senhor é o Deus que faz coisas novas no nosso meio. Nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos no nosso Deus e no Teu poder, e nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados.